Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. A gente já trouxe esse assunto em outras edições do programa, mas hoje o que a gente está destacando? Geralmente o que a gente vê são campanhas voltadas de alerta à questão da violência, de outros fatores, de outros pontos de falta de respeito contra a mulher, em períodos específicos do ano. Por exemplo, vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, aí você vê uma avalanche de campanhas, cada uma num sentido diferente. Gente, isso não tem que ser campanha, isso tem que ser rotina, isso tem que ser dia a dia, isso tem que ser na educação, do comportamento, do hábito de todos nós. Eu não estou falando só dos homens com as mulheres, não. Das mulheres com as mulheres também, tá? Porque isso também acontece. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a professora de Direito Penal e advogada, Graziele Vieira. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu que agradeço a oportunidade. É exatamente isso que você falou mesmo. A gente precisa criar um hábito de analisar a violência contra a mulher, mais especificamente a violência doméstica contra a mulher, como um problema de todos e de todas. Então, já foi definido pela ONU como violação de direitos humanos, como problema de saúde pública, mas, infelizmente, a gente só consegue dar visibilidade em alguns períodos do ano. E só que nós estamos passando por uma grande epidemia de casos de violência contra a mulher, que são violências familiares que acabam repercutindo não exclusivamente na vítima mulher, mas em toda a família. Então, o objetivo de dar mais visibilidade a essa temática é sensibilizar a sociedade de que o problema dessa violência não é um problema exclusivo do Estado, é um problema nosso. Então, a gente precisa, dentro do nosso dia a dia, procurar maneiras e práticas de exercer esse cuidado diuturnamente. Então, por exemplo, não adianta a gente ter um colega de trabalho que nos respeita pela nossa profissão, pela nossa posição e, ao mesmo tempo, está compartilhando fotos e vídeos pornográficos, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, isso é um tipo de violência de gênero também. Então, existem as violências que são visíveis, que estão marcadas no corpo das vítimas, nas delegacias, nas redes de atendimento, nos hospitais, mas existem as violências invisíveis, que, como você muito bem colocou, são praticadas, inclusive, de mulheres para mulheres. Então, hoje existe todo um movimento chamado sororidade, que é exatamente irmandade, significa irmandade, que é exatamente a gente poder ser solidária uma à outra, independente do que você faça da sua vida ou das escolhas que você faça, a gente poder compartilhar dessa união. Então, o movimento de mulheres sempre foi colocado como um movimento que não era um movimento unido, porque há um interesse nessa desunião, mas o objetivo hoje é que a gente una as pautas. Eu não sou obrigada a concordar com tudo e nem você, mas existem pautas e lutas que são nossas. Não, então... E tem uma questão que a gente está falando aqui de violência contra a mulher, mas a gente está falando, a essência é violência. Independe de gênero. A gente está trazendo violência contra a mulher porque, infelizmente, a manchete que você vê quando você vê as campanhas é sempre voltada a uma coisa específica, quando não deveria. Eu acho que o respeito independe de gênero. Então, se você leva o respeito para casa, se você leva o respeito para o trabalho, se você trata as pessoas com respeito, se você exige respeito das pessoas, assim como as coisas ruins, essas também vão se transformar em hábito. O que não dá é, por exemplo, como a doutora Graziele disse aqui, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu exijo que você me trate bem, mas eu não trato bem as pessoas. Eu exijo respeito, mas eu não respeito. Eu não quero que ninguém compartilhe foto minha, mas eu compartilho foto de todo mundo. Eu não gostaria, por exemplo, de alguém da minha família, sei lá, viesse a óbito num acidente. Eu não gostaria de ver aquilo, de ficar sabendo daquilo ali pelas redes sociais. Então, por que eu faço exatamente isso? Eu não quero que aconteça, eu não quero passar por aquilo ali, mas eu ignoro
esse sentimento das pessoas. Então, assim, a gente está falando de uma forma geral. E aí as pesquisas, né, científicas já demonstram que o que gera a violência, especificamente contra a mulher, e a gente está falando contra a mulher porque é a principal vítima, né, nesse contexto nacional, principalmente, é exatamente gerada pela desigualdade de gênero. Então, não é que não existem... Não é que não existam diferenças entre homens e mulheres, mas o que a gente busca quando a gente fala em igualdade de gênero é a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos. Então, a mulher passa por... Ela tem dupla, tripla jornada, muitas vezes, porque ela passa o dia todo trabalhando fora de casa e quando chega em casa vai trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela não concorre dentro das mesmas oportunidades e direitos que o homem. Então, quando a gente fala que a luta tem que ser de todos, existem campanhas internacionais, eles por elas, onde a gente tem que chamar os homens para que se una a essa causa. Então, assim, a discussão sobre a desigualdade de gênero, ela começa de uma forma muito invisibilizada e depois ela acaba aparecendo com os dados gritantes da violência, onde o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, é um país muito violento. É absurdo, na verdade, a gente ter que parar, entendeu? Para estar discutindo e alertando as pessoas sobre uma coisa que devia ser extremamente natural, entendeu? Que é o respeito, que é a não violência. E aí não é só mulher, gente, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa. E a gente está falando de violência, a gente está só falando daquela violência, agressão física não, tá? A gente está falando de uma infinidade de tipo de violência. Quando você mantém, por exemplo, uma outra pessoa, a gente vai falar mulher, mas aí pode ser uma outra pessoa, com a dependência financeira, aquilo ali de forma a chantagear mesmo, tipo assim, olha, não adianta eu te maltrato, mas melhor comigo, porque se eu não estiver aqui, você vai para onde? Vai morar onde? Como é que vai ser? Eu tomo filho porque você não vai ter condições de criar, porque só eu trabalho. Ou seja, tudo isso é forma de violência psicológica, não é só a física. De forma massiva, você vê muito a questão da violência física. Também talvez seja a que mais amedronta as mulheres, porque a maioria das vezes os dados mostram que são os próprios companheiros. Isso, na verdade a Lei Maria da Penha já traz as 5 possibilidades, né, mínimas de violência e ela elenca como violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, isso tudo pode acontecer de forma concomitante em um mesmo núcleo familiar. Então, quando numa relação abusiva o parceiro controla as amizades da companheira, a forma de trabalho, os horários de trabalho, deslegitima o potencial dela como pessoa, como profissional. Todas essas violências já estão embutidas naquele contexto familiar. Só que muitas vezes ela não percebe porque ela pode ter sido criada dentro de um núcleo que naturalizou isso como algo que faz parte do destino dela. Então, por isso que eu costumo dizer que a gente fala muito da violência e da repressão à violência, mas como você mesmo comentou no início, a gente precisa pensar em educação. A educação, ela transforma. E se a gente pensar que a formação do ser humano é na educação básica, a gente já precisa fazer esse trabalho com as crianças na fase principal da educação, mas o trabalho não pode ser só com as crianças, precisa ser com as professoras, os professores, diretoras de escola. A sensibilização deve ser geral. Muitas vezes existem vários casos da mulher ir até um equipamento de acolhimento social, por exemplo, como uma delegacia, e ser maltratada. Então, a gente discute muito no âmbito da rede de enfrentamento, como estruturar essa rede. O mínimo é ter o equipamento para receber essa vítima, para acolher. Até porque isso impede, tá? Isso constrange. Eu não vou procurar, por quê? Porque quem são aquelas pessoas que vão me receber? Que tratamento eu vou ter? A pessoa acaba silenciando, que não deve ser feito. Esse silêncio é mais perigoso do que a própria agressão. Mas daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo. Doutora Graziele, a gente precisa ir ao intervalo, a gente volta já.